O silêncio quebrado pela fé. Mateus tinha 23 anos e nunca havia ouvido a própria voz. Nasceu surdo-mudo, segundo os médicos, por complicações no parto. Os pais, humildes trabalhadores rurais do interior de Minas Gerais, fizeram de tudo, levaram-no a especialistas, tentaram remédios caseiros, até mesmo benzedeiras, mas nada adiantou. O jovem cresceu aprendendo a se comunicar por gestos e expressões, mas dentro dele havia um vazio profundo. Não era apenas a falta da fala que o angustiava, mas a sensação de estar preso em um mundo onde ninguém conseguia ouvi-lo de verdade. A família não era de frequentar igrejas. O pai, homem de poucas palavras, dizia que Deus era para os fracos. A mãe, embora mais sensível, nunca teve coragem de contrariar o marido. Mas Mateus, mesmo sem poder falar, sentia algo dentro de si clamando por respostas. Às vezes, à noite, olhava para o céu e perguntava-se se alguém lá em cima o escutava. Tudo mudou quando um vizinho, o senhor Antônio, um homem simples e de fala mansa, convidou a família para uma reunião na congregação cristã no Brasil. Lá tem gente que ora com fé, meu filho. Não custa nada tentar, disse ele, colocando a mão no ombro de Mateus. O jovem, curioso, aceitou ir, mesmo sem entender muito bem o que encontraria. Naquela noite de domingo, Mateus entrou pela primeira vez em um salão da CCB. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam sair do coração. Mateus sentiu algo estranho, uma paz que não conhecia. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigia a reunião com calma. Irmãos, vamos orar pelos que estão aqui com necessidades, disse ele, e vários se levantaram para dar testemunhos. Um irmão contou como Deus o livrou de um acidente, uma irmã agradeceu pela cura de uma doença. Mateus observava tudo, o coração acelerado. Quando o ancião perguntou se havia alguém ali com um pedido especial, o senhor Antônio levantou a mão e apontou para Mateus. Este jovem aqui nunca falou, irmão. Nasceu assim. Mas nós cremos que Deus pode fazer o impossível. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Mateus, que sentiu o rosto queimar. Nunca tinha sido o centro das atenções daquela forma. O ancião se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta, com uma fé que parecia mover montanhas. Senhor Jesus, tu que abristes os olhos dos cegos e fizeste os mudos falarem, toca neste jovem. Que a tua glória se manifeste aqui hoje. As orações se multiplicaram. Irmãos e irmãs se levantaram, estendendo as mãos para Mateus, clamando em uníssono. Ele fechou os olhos, sentindo uma corrente de calor percorrer seu corpo. De repente, uma pressão estranha na garganta, como se algo estivesse se soltando. Assustado, tentou engolir em seco, mas então, um som saiu de seus lábios. Era um gemido rouco, quase imperceptível. Mas era sua voz. O salão explodiu em louvor. Glória a Deus, gritavam. Aleluia! Mateus, tremendo, tentou novamente. Desta vez, saiu uma palavra, mãe. Sua mãe, que estava ao seu lado, caiu de joelhos, chorando. O pai, incrédulo, abanava a cabeça, os olhos cheios d'água. O ancião abraçou Mateus e disse, meu filho, Deus te ouviu antes mesmo de você poder falar. Ele sempre soube do teu coração. Nos dias que se seguiram, Mateus voltou à igreja. Aprendeu a falar com dificuldade, mas cada palavra era um milagre. Os irmãos o acolheram com carinho, ensinando-o a ler a Bíblia, a participar dos cultos, a cantar os hinos. Ele foi batizado nas águas, mergulhando na fé que agora era sua força. Na Santa Ceia, quando partiu o pão pela primeira vez, sentiu que aquele era o início de uma nova vida. Um ano depois, Mateus estava de pé, dando seu próprio testemunho. Com voz ainda trêmula, mas firme, ele contou como Deus o tinha libertado. Eu pensava que ninguém me escutava, disse, olhando para a congregação. Mas Deus ouviu meu silêncio. Ele sabe de cada dor, de cada luta. Não importa quão profundo seja o nosso problema, Ele está lá. Ao final, o ancião fez uma oração e lembrou a todos, irmãos, a fé não é só para os momentos fáceis.
É quando tudo parece impossível que Deus mostra seu poder. Mateus veio aqui sem voz, mas saiu com um propósito: louvar aquele que faz todas as coisas novas. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade daquele lugar sagrado, Mateus aprendeu a maior lição: Deus não precisa de palavras para ouvir o coração. Mas quando ele age, até o silêncio se transforma em testemunho. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Mateus se espalhou pela pequena cidade como um vento suave, mas poderoso. Quem antes olhava para ele com pena ou indiferença, agora o via com olhos cheios de curiosidade e esperança. Até mesmo os que nunca haviam pisado na congregação cristã começaram a perguntar: o que aconteceu com aquele rapaz que não falava? Mas Mateus não queria ser o centro das atenções. Ele só queria servir. E foi assim que, no sábado seguinte, ele chegou mais cedo à igreja, com um caderno de capas desgastadas e um lápis na mão. Sentou-se nos fundos, onde costumava ficar, e começou a escrever. Não eram palavras bonitas ou poesias, eram versos simples, nascidos de um coração agradecido. Senhor, tu me deste voz não só para falar, mas para te louvar. Usa-me como quiseres. O irmão que cuidava do coral notou o caderno e se aproximou. O que é isso, Mateus? Ele hesitou, mas depois entregou as folhas. O irmão leu em silêncio, e seus olhos se encheram de lágrimas. Irmão, isso é um hino. Um hino que só você poderia escrever. Mateus balançou a cabeça, envergonhado. Não sei se é bom. Mas o irmão não deixou dúvidas: não é questão de ser bom. É questão de ser verdadeiro. E Deus usa a verdade para tocar vidas. No culto daquele dia, quando o coral começou a cantar, Mateus foi chamado à frente. Seu coração batia forte, mas ele subiu, segurando o papel com mãos que já não tremiam tanto. Com voz clara um pouco rouca, mas cheia de emoção, ele cantou pela primeira vez perante todos. No silêncio, Deus me ouviu. Na dor, sua mão me sustentou. Quando o mundo não entendeu, ele me deu paz, me libertou. Não havia instrumentos, apenas a voz de Mateus e o coro dos irmãos que, aos poucos, foram se juntando a ele. Muitas lágrimas caíram naquele dia. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que, de repente, se lembravam de que Deus também os via, mesmo em seus silêncios. Após o culto, uma senhora de cabelos brancos, que há anos carregava uma dor profunda pela perda de um filho, se aproximou de Mateus. Segurando suas mãos, ela disse: Filho, você não sabe, mas suas palavras me fizeram lembrar que Deus não esqueceu de mim. Mateus sorriu, porque agora entendia: seu milagre não era só para ele. Era uma semente que Deus estava usando para regar outros corações sedentos. Os dias foram passando, e Mateus continuou frequentando a igreja, sempre com aquele caderno. Às vezes, escrevia hinos, outras vezes, apenas anotações de gratidão. Mas o mais bonito era vê-lo conversando com os irmãos, não com palavras rebuscadas, mas com a simplicidade de quem sabe que cada sílaba é um domingo. Ele visitava os doentes, orava com os desanimados e, quando alguém perguntava como tinha encontrado forças, ele respondia: não fui eu. Foi Deus. Ele só pediu que eu confiasse. Um ano depois, na mesma igreja onde tudo havia começado, Mateus foi batizado. Quando saiu das águas, não foi apenas um homem livre da mudez, mas um servo com uma missão. O ancião que o havia abraçado no primeiro dia agora o abençoava com lágrimas nos olhos: meu filho, você é a prova de que Deus não muda vidas para nos dar fama, mas para nos dar propósito. E assim, naqueles bancos de madeira simples, entre irmãos que cantavam com fé, Mateus aprendeu que os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas os que transformam a alma. Porque Deus não precisa de multidões para operar, ele só precisa de um coração disposto a crer. E quando isso acontece, até o silêncio mais profundo vira um cântico de vitória. Naquela noite, depois do culto, Mateus não conseguiu dormir. As palavras do ancião ecoavam em seu coração como um chamado. Ele se levantou, ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? A resposta não veio em voz alta, mas como uma certeza no peito: fale por aqueles que não podem. No dia seguinte, ele procurou o pastor e compartilhou o que sentia. O pastor sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus já estava preparando o caminho, meu irmão. Há uma irmã na congregação que tem um filho autista não verbal. Ela tem orado por alguém que entenda o silêncio dele.
Mateus sentiu um arrepio. Era como se Deus estivesse conectando os pontos antes mesmo dele pedir. Ele começou a visitar a família. O menino, Lucas, tinha 8 anos e vivia em um mundo que poucos compreendiam. Nos primeiros dias, Mateus não forçou a fala, apenas sentava ao lado dele, brincava com os mesmos brinquedos, repetia os gestos que Lucas fazia. A mãe, Dona Mara, observava tudo com lágrimas nos olhos. Ninguém nunca tentou entender ele assim, ela confessou uma tarde, enquanto Mateus ajudava Lucas a empilhar blocos. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto Mateus cantava um hino simples, Jesus me ama, eu sei, a Bíblia me diz assim. Lucas parou, olhou para ele e, com voz trêmula, repetiu, ama. Dona Mara caiu de joelhos. Não eram palavras perfeitas, não era uma frase completa, mas era a primeira vez que ela ouvia a voz do filho em anos. Mateus abraçou os dois, chorando junto. Isso não é meu, irmã. É Deus mostrando que Ele ouve até o clamor que a gente não consegue colocar em palavras. Os dias se transformaram em semanas, e Lucas começou a emitir mais sons, a responder com sílabas. A igreja inteira se envolveu, as irmãs faziam cartões com figuras para ajudar na comunicação, os jovens organizavam brincadeiras inclusivas, e o pastor sempre reservava um momento nos cultos para orar por famílias como a deles. Mateus, que um dia havia sido prisioneiro do próprio silêncio, agora era um ponte entre Deus e quem ainda não havia encontrado sua voz. Mas o milagre não parou por aí. Um domingo, durante o testemunho, uma senhora idosa chamada Teresa se levantou. Com a voz quebrada pela emoção, ela contou que há décadas não falava com a filha, que havia se afastado da família depois de uma briga feia. Eu orei tanto, mas o orgulho das duas não deixava a gente se aproximar. Até que ontem, sem mais nem menos, ela ligou. E a primeira coisa que ela disse foi: Mãe, eu sonhei com um homem que não falava, mas que me olhava com tanto amor que eu acordei chorando. Achei que era um sinal. A igreja inteira se emocionou. Teresa olhou para Mateus e disse: Esse homem era você no meu sonho. Deus usou seu silêncio antigo para quebrar o meu. Mateus não tinha palavras literalmente, dessa vez. Ele apenas abaixou a cabeça, agradecido. Porque agora entendia, Deus não havia tirado sua mudez apenas para devolver a fala, mas para ensinar a todos que a comunicação verdadeira começa no coração. Não importava se era através de gestos, de olhares, de sons ou de um abraço apertado. O que importava era a disposição de ser usado. Anos depois, Mateus se tornou um dos obreiros mais queridos da igreja. Não por causa de sermões elaborados ou dons espetaculares, mas porque ele carregava algo raro, a capacidade de ouvir de verdade tanto a Deus quanto as pessoas. Ele liderava um ministério de inclusão, onde famílias com crianças especiais encontravam acolhimento, e os invisíveis da sociedade, os tímidos, os feridos, os que não sabiam expressar sua dor, encontravam um lugar. Certa vez, um jovem visitante, cético, perguntou a ele: Como você tem tanta paciência com quem não consegue falar direito? Mateus sorriu, lembrando do dia em que nem ele mesmo conseguia. Porque eu sei que, às vezes, Deus fala mais alto no silêncio. E se ele confiou em mim, quem sou eu para desistir de alguém? A igreja crescia, não em números, mas em amor. E Mateus, o homem que já havia sido uma pergunta sem resposta, agora era a prova viva de que Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada porquê sem resposta havia sido guardado por Deus como sementes que, no tempo certo, floresceram em milhares de vidas. Porque milagre mesmo não é só o que muda a nossa história. É o que, através da gente, muda a história dos outros. E isso, Mateus havia aprendido, era a maior vitória de todas. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrastando consigo um peso invisível. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam apagados pela dor. Ela carregava no colo o filho de 3 anos, Lucas, que nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Ana já havia chorado todas as lágrimas que podia, e agora só restava um vazio que nem as orações pareciam preencher. Foi quando viu Mateus. Ele estava no pátio da igreja, ajudando um grupo de crianças a montar um quebra-cabeça. Seu sorriso tranquilo e a paciência com que guiava as mãos pequenas chamaram sua atenção. Lucas, que raramente reagia a estranhos, esticou os bracinhos em direção a Mateus, como se o reconhecesse.
Ana, surpresa, aproximou-se. Ele nunca faz isso, murmurou, com a voz embargada. Mateus agachou-se na altura do menino e, com um gesto suave, tocou sua testinha. Então, fez algo que deixou Ana sem palavras, começou a cantar. Não era uma música qualquer, mas um cântico que sua própria mãe cantava para ele quando criança, nos dias em que as palavras se recusavam a sair. Era uma melodia simples, cheia de paz, como se cada nota carregasse uma promessa. Lucas, que nunca havia emitido um som além de choros de dor, abriu a boca e riu. Um risinho fraco, mas real. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Como? Como um menino que mal conseguia se mover, que passava dias em silêncio, estava rindo agora? Como você fez isso? Ela perguntou, as mãos trêmulas. Mateus balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não fui eu, irmã. Foi Deus. Ele só precisava que alguém acreditasse nele antes. Ana não sabia explicar, mas algo dentro dela se quebrou e se refez naquele momento. Ela entrou na igreja pela primeira vez não como uma visitante, mas como alguém que havia sido vista. E quando, semanas depois, os médicos ficaram boquiabertos ao ver Lucas sentando sozinho pela primeira vez, ela já não se surpreendeu. Porque tinha aprendido que, na CCB, os impossíveis eram apenas oportunidades para Deus mostrar que Ele ainda faz milagres. E assim, como Mateus, Ana descobriu que sua dor não era um castigo, mas um chamado. Cada noite em claro, cada oração não respondida, cada diagnóstico cruel havia sido um degrau para aquele momento, quando ela poderia olhar nos olhos de outra mãe desesperada e dizer: eu sei como dói. Mas eu também sei que Deus não abandonou você. Porque a igreja não era um lugar onde as pessoas iam para esconder suas feridas. Era onde elas aprendiam que, nas mãos de Deus, até as cicatrizes podiam se tornar luz. Ana não sabia, mas sua história estava apenas começando. Enquanto segurava o filho nos braços, agora com os músculos das pernas respondendo aos estímulos como nunca antes, ela sentiu um toque suave no ombro. Era Irmã Maria, a obreira que há meses orava com ela nos cultos de terça-feira. Seus olhos brilhavam com uma alegria que só quem já viu Deus agir conhece. O pastor quer falar com você depois do culto, disse ela, com a voz embargada. Tem uma família nova na igreja que precisa ouvir o que Deus fez por Lucas. Ana sentiu o coração acelerar. Não era medo, não mais. Era aquele mesmo fogo que ardia dentro dela quando, pela primeira vez, tinha levantado as mãos no culto mesmo com as lágrimas escorrendo. Agora, em vez de dor, era gratidão. Em vez de dúvida, era certeza. Na sala do pastor, conheceu Dona Clara, uma senhora de mãos trêmulas e olhar perdido. Ao seu lado, o marido, seu João, seguirá em silêncio, com os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Entre eles, uma cadeira de rodas vazia. Nosso filho, Pedro, teve um acidente há 3 anos, Dona Clara começou, e a voz quebrou. Os médicos disseram que nunca mais andaria. Nós já tentamos de tudo, até desistimos de rezar. Ana baixou os olhos por um instante, lembrando-se de como aquelas palavras já tinham sido suas. Mas quando olhou de volta, foi com um sorriso tão firme que até ela mesma se surpreendeu. Eu também achei que Deus não ouvia. Até o dia em que entendi que ele não estava calado, estava preparando algo maior. E então, ela contou. Contou das noites no hospital, das orações que pareciam bater no teto, da vez em que quase desistiu. Mas também contou do dia em que, no culto de quarta-feira, enquanto o coral cantava Deus é Fiel, ela sentiu algo mudar dentro de si, como se uma porta que estava trancada há anos finalmente se abrisse. Contou como, depois disso, Lucas começou a mexer os dedos, depois os braços, até que, numa manhã, ele a chamou de amanhã pela primeira vez em meses. Não foi fácil, Ana disse, segurando as mãos geladas de Dona Clara. Mas Deus não nos prometeu um caminho sem pedras. Ele prometeu que, se a gente segurar na mão dele, nenhuma pedra vai nos derrubar. Seu João, que até então só olhava para o chão, levantou a cabeça. Seus olhos estavam úmidos. E se a gente já não tiver mais fé? Ana sorriu, porque aquela pergunta ela também já tinha feito. Então peça a Deus que lhe dê. Porque ele não exige que a gente seja forte. Ele só pede que a gente seja sincero. Naquela noite, Dona Clara e seu João saíram da igreja diferentes.
Não porque o milagre de Pedro já tivesse acontecido, ainda não. Mas porque, pela primeira vez em anos, eles voltaram a ter esperança. E esperança, Ana havia aprendido, era o primeiro passo para qualquer milagre. Dias depois, no culto de domingão, enquanto a congregação cantava glória a Deus nas alturas, Ana viu o casal na primeira fila, de mãos dadas, com os olhos fechados. E ao lado deles, na cadeira de rodas, Pedro, com os lábios se movendo em uma oração silenciosa. Ela não sabia quanto tempo levaria. Não sabia se o milagre viria de uma hora para outra ou se seria um processo lento, como havia sido com Lucas. Mas uma coisa Ana tinha certeza: ali, naqueles bancos de madeira, entre irmãos que oravam uns pelos outros, Deus estava trabalhando. Porque na CCB, os milagres não eram apenas histórias do passado. Eles eram a prova viva de que, quando o povo de Deus se une em fé, até as leis da natureza se curvam à vontade do Pai. E enquanto o coro entoava o último hino, Ana sentiu uma paz que só quem já viu Deus transformar o impossível em realidade pode entender. Ela não era mais a mesma mulher que havia entrado naquela igreja meses atrás, arrasada e sem esperança. Agora, ela era uma testemunha. Uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando o cenário para um milagre ainda maior. Porque na CCB, ninguém ora sozinho. E onde a fé compartilhada, Deus sempre age. O milagre que veio pelo amor. Naquela noite, enquanto Ana se ajoelhava ao lado de irmãos que nem conhecia, mas que a abraçavam como família, o médico ligou. A voz do outro lado da linha tremia: Ana, os exames deram negativo. Não há mais rastro da doença. É inexplicável. Ela sorriu entre lágrimas, porque sabia, não era inexplicável. Era Deus respondendo às orações daqueles que, juntas, haviam clamado por sua vida. No domingo seguinte, Ana subiu ao púlpito não como uma sobrevivente, mas como uma mensageira. Eu vim aqui quebrada, achando que minha história tinha acabado. Mas Deus usou cada mão que se estendeu para mim, cada joelho que se dobrou em meu favor, para escrever um final que só Ele poderia assinar. Ao seu lado, irmãs que haviam jejuado por ela choravam. Homens que haviam orado em silêncio a abraçavam. A igreja inteira era uma só voz: o Senhor é fiel. A lição: milagres não são apenas curas ou livramentos, são o amor de Deus fluindo através de pessoas dispostas a crer juntas. Ana aprendeu que a fé não é um ato solitário, mas uma sinfonia: quando uma nota falha, outras a sustentam. E que, muitas vezes, Deus não muda as circunstâncias para nos provar algo, mas nos transforma através delas, para provarmos ao mundo que Ele ainda faz o impossível. Porque na CCB onde quer que o povo de Deus se una ao milagre não está só em ver a tempestade acalmar, mas em descobrir que, o tempo todo, Jesus estava no barco com eles. E isso, sim, é a maior vitória.